Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, um bom dia, boa tarde, boa noite. Paz do Senhor, jovem, criança, pastores e obreiros. Não sei a hora que você vai ouvir isso aí, mas quando você vir, então like, se inscreva no nosso canal para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é 27. Hoje é dia 27 de janeiro de 2024. Que Deus o abençoe. Vamos falar sobre família. 1 Coríntios 7 fala sobre a resposta e perguntas acerca do casamento. Vamos ler do versículo 1 ao 9. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu corpo, seu próprio corpo, e sim o marido. E também o marido, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos privais um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração. Novamente vós ajunteis, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Isto vos digo como concessão, e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo e outro de outro. E aos solteiros e viúvos ou viúvas, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se domine, que case, porque é melhor casar do que viver abraçado. Amém? Amados e queridos irmãos e irmãs, vamos falar, tirar as dúvidas de algum casamento. Ele está falando assim: quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Entendeu? O que foi escrito? Foi uma pessoa que escreveram para Paulo procurando para ele sobre o casamento. No versículo 8 mesmo ele disse: ao solteiro, ele disse, a viúva, digo que ele seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. A respeito do casamento, aquele solteiro, o viúvo ou viúva, seria bom de viver no estado que ele, Paulo, vivia. Entendeu? Isso era escrevido para ele para saber. Alguém estava perguntando sobre quanto ao casamento. Quem me escrevesse, é bom que o homem não toque em mulher? Ele perguntou e ele respondeu. Mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Paulo dizendo: pelo que vos escrevi, me escreveste, estou respondendo. É bom que o jovem, o solteiro, o viúvo, a viúva, permaneça como eu, sozinho, ligado a Deus. Mas para que, por causa da impureza, quer dizer, então, a impureza não está no relacionamento do homem e da mulher. Deus abençoa isso aí. Mas não é por causa da impureza que Deus tenha, cada mulher tem o seu homem, seu marido da sua esposa. Para que não esteja impureza. A impureza é quando um amor da mulher, a mulher contra o homem, aí é outra impureza, é impureza. Mas aqui, não. Cada um
tenha sua própria esposa e cada um seu próprio marido. Versículo 3 diz assim: o marido conceda à esposa o que também é devido, também semelhantemente a esposa ao seu marido. Amado, esse aqui é um problema sério. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. E esse versículo 3 é um tanto de homem, principalmente, que fica preocupado. Eu sou homem, tenho que dar conta da minha mulher. Veja bem, não pense que um casamento foi feito sexo, mais sexo, outra vez sexo, vezes sexo. Não. O casamento é uma junção, uma renúncia do seu desejo, daquilo que você faz, para se tornar uma só pessoa. Então, digamos, você gosta de viajar. Se agora você tem uma mulher, ela é você e você é ele, é uma só carne. Por que você vai viajar, vai passear e ela fica em casa? Onde está você tem que estar a sua esposa. Conceda à esposa o que é devido. O casamento é feito de carinho, de amor, de companheirismo, de união, de respeito, de amizade. Sexo é uma parte de tudo isso, uma pequena partícula. Está entendendo? Um casamento é uma união de duas pessoas, de dois seres, que tornam uma só pessoa, come, bebe, vive, dorme, viaja, pensam um no outro e outro com um. É uma só coisa. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Está entendendo, meu irmão? Você não tem poder sobre o seu corpo, porque você casou, você é do seu esposo. Mas, semelhantemente, assim o marido, também semelhantemente, é o marido. Não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Se você casou e se é de uma mulher, irmão, você não tem direito no seu corpo, é dela. Não tem poder em falar dou para quem eu quero, faço o que eu quero. Não. O seu corpo, o seu carinho, a sua vida é para a sua mulher. A irmã também não tem. Aí o desejo de outro, você não tem direito, não é seu. É do seu marido. O casal tem que ter amor, comunhão, juntos e doar parte da sua vida um ao outro. Então, a partir do casamento, você, mulher, não tem poder no seu corpo. Pertence à sua mulher, seu marido. Você, homem, e eu, homem, não tem direito ao meu corpo, pertence à minha mulher. 5. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração. E novamente vos ajudeis, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Cuidado da minha irmã, colocar o marido de castigo. Cuidado do meu irmão, colocar a mulher no castigo. Vou ver jogo, vou beber, vou sair com os amigos, a mulher que fica aí. Não vos priveis um ao outro. A privacidade não é só do sexo também, da amizade, do companheirismo. Como é que você sai com seus amigos e deixa sua mulher dentro de casa, sozinha? Como é que você, irmã, sai com as suas amigas para conversar e seu marido fica onde quiser em casa? O problema dele não. Não privei o direito desse homem de ser seu e estar do seu lado. Não privei o direito dessa mulher de ser tua e estar do seu lado. Abraçando, carinhando,
beijando, sendo beijada e sendo carinhada, respeitando e sendo respeitada. O casamento é coisa simples. Como é que a Bíblia faz? Talvez não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, para fazermos, distanciarmos um do outro. É um mútuo consentimento. Veja bem, quando eu estou pastoreando a igreja, que eu falo, eu queria quantas pessoas, quantos irmãos possa fazer um jejum a partir de amanhã, quantos dias? Se a mulher levantar a mão e o marido não levantar a mão, irmão, não vai não, mano. Eu não sei qual é o propósito do seu filho, do seu marido hoje à noite. Quando você chega em casa, que ele chegar do serviço, que ele tiver um propósito ao contrário, você falou, não posso que o pastor, eu me comprometi com o pastor de fazer jejum daqui até tal hora da manhã. O marido não vai ficar bem. A mesma coisa o homem. Mas eu sou homem, se eu fizer... Mas você está privando a sua esposa. Tem que ser mútuo consentimento. Se os dois estão ali, conversa os dois, vamos. Aí, se a mulher não pode, ou o homem não pode, porque vai levantar mais lugar para trabalhar, mas tem um consentimento. Então ela pode, porque sabe que saindo dali, ele não tem direito de abusar dessa mulher, porque ela está na presença de Deus até amanhã, a hora determinada. E às vezes o pastor que aceita. A irmã é mulher de Deus, o marido é você, mas ele é casado com ela. Algum tempo para dedicar-lhes a oração, tá bom? Por algum tempo. E novamente vos ajunteis um ao outro, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Você está entendendo que o casal tem que estar unido, um perto do outro, com carinho, com amor, com amizade, porque Satanás, ele, quando distancia um pouco o casal, ele entra no meio, porque ele é Satanás. Ele entra assim para destruir o casamento. Está entendendo? Em Pedro 3,7, fala para o esposo coabitar com a esposa, com entendimento, sendo ela vaso mais frágil, mas herdeiro da mesma vida, da mesma salvação que você é, para que você tratando sua esposa bruscamente, sua esposa, humilhando-a, não sejam impedidas vossas orações. Tratai essa mulher com muito entendimento. E eu lhe pergunto, se as orações não sobem, como é que eu vou subir? Pensa na salvação. Versículo 6. E isto vos digo como concessão, e não por mandamento. Uma pergunta, tenho o direito da gente responder segundo o nosso ponto de vista. E Paulo não deu como mandamento essas coisas. Eu o digo-vos como concessão, não por mandamento. O que? Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um e o outro do outro modo. Está entendendo? De um modo e outro de outro modo. Um homem foi chamado, tem o dom de ser pai. Ele não pode ser como Paulo, solteirão, porque vai esparramar o mundo de filhos sem pai. Um tem o dom de ser um pastor, outro tem o dom de ser um evangelista, outro tem o dom de ser orador, misericordioso, que divide. Cada um tem um dom diferente.
segundo Deus deu. Então ele está dando como permissão, não é mandamento, como concessão de pensamento, e não o mandamento que tem que ser assim. O casamento só vai mal quando nós não observamos a Bíblia e trazemos para nós, para dentro de nós. Está entendendo? 8. Aos solteiros e viúvas, digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Ele vivia sozinho. Mas você vai ver na Bíblia que um tempo ele falou, porque só eu e fulano não temos direito de ter uma mulher crente para andar conosco. Está entendendo? Ele está falando, seria bom, porque ele teria menos preocupação, mas a necessidade estava nele. Caso, porém, não se dominem, que se case, porque é melhor casar-se do que viver abraçados. Abraçados. Tá vendo? Se não se domine, meu irmão, para hoje, amanhã você está na igreja e depois você está saindo com a mulher hoje, outra manhã, case-se e não peque. Tenha sua própria esposa. Mas aprenda a respeitar a esposa, aprenda a respeitar o desejo da esposa, o marido. Conceda à esposa o que lhe é devido. Pega no Gênesis para você ver. Veja em Gênesis. Deus abençoou e disse, você imagina quando aconteceu a queda do homem? Veja quando, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 16, e a mulher disse, multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gestação. Um grande em meio de dores dará, a tua gravidez em meio de dores dará luz, filhos, e o teu desejo será para o seu marido, e ele te governará. Está falando do desejo. Não é para governar a mulher, senta, o outro fala domina. Está falando do desejo, que antes dá a entender na Bíblia que a mulher não era como os passarinhos, não era obrigado a ser a mulher de um homem só, porque vivia na inocência. Está entendendo? Mas agora, por causa do pecado, então o homem tem que dominar o desejo dela. O homem troca e domina a mulher. Você tem dúvida do casamento? Tem coisa melhor do que o casamento que Deus deu para o homem? Não. Trabalhar, sustentar filhos, isso não é por causa do casamento, é por causa do pecado. Quem não tem mulher nem filho, ninguém tem que trabalhar com suor para ganhar o pão de cada dia. A coisa melhor que Deus fez foi a mulher e deu para o homem que ele mais amou. Então veja bem, homem não deve ter duas mulheres, salve se morrer a primeira. E isso é deixado para os dois. Se o homem morrer primeiro também, a mulher tem direito de ter um outro esposo. Aí foi dois esposos. Um morreu e era vivo com o segundo. Mas estando vivo, não, a Bíblia não dá direito ao salvo divorciar. Porque Deus constituiu o casamento e abençoou. Satanás constituiu o divórcio e amaldiçoou o homem e a mulher. Você está entendendo? Deus criou o casal, homem e mulher,
Satanás transformou homem em mulher e com ele trouxe a maldição. Satanás mudou, transformou duas mulheres para uma ser homem como o homem e a outra mulher, e amaldiçoou. Deus não criou duas mulheres, uma para a outra e um homem para o outro. O mundo sempre teve Sodoma e Gomorra, era uma cidade prevaricada, aonde eles tinham a prática homem com homem, homem com mulher, mulher com mulher, sexo anal, e muitos crentes que pensam que faz isso, irmãos, e dentro da igreja. Deus tirou do mundo aquela terra, aquela cidade. Acabou, vocês sabem, com fogo e enxofre. A família é santa. Por isso que Deus disse, que deixou escrito, por causa da impureza. Cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio esposo. Pensa, irmão e irmã, a impureza ela é de fora. Deus tem prazer no relacionamento do homem e da mulher, como Deus o fez homem e mulher. Deus não entregou o homem para a mulher. A Bíblia diz que Deus fez a mulher da costela do homem e entregou a mulher para o homem. E disse: agora o homem vai deixar pai e mãe e unir-se a sua esposa, a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, meu irmão, não tem quando você se casar e falar: minha mulher fazer o que eu quero, porque aonde o marido vai, a mulher tem que estar junto. Sim, mas a Bíblia diz que aonde ajunta o homem e a mulher e os dois são a sua carne, e não é a mulher que deixa a sua parentela, o homem deixa o pai e mãe a iniciar a sua mulher, inicia a sua outra família. O marido concede à esposa o que lhe é devido. Está entendendo? O amor, o carinho, o companheirismo, sexo também, mas não é só assim a vida. Conceda à esposa o que lhe é devido. Também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Tem que ter carinho, amor, amizade, confiança, para que vivam bem diante de Deus. E os filhos aprendam por ver a maneira dos pais viver. Como é que eu vou chamar a atenção dos meus filhos que estão se prostituindo, que se eles forem criados na minha casa, vindo prostituição, traição, você vai falar assim: você é crente. Mesmo que não fosse crente, e sendo crente é pior ainda. Porque quem não lê a Bíblia e não é crente, não conheceu a Deus, vai saber no último dia que os adultos ficaram de fora. E o crente conhece a Bíblia, se examinar a Bíblia, fala: eu errei aqui, chama, volta atrás, pede perdão, humilha os pés do Senhor e Ele o perdoará. O casal, a mãe, o pai, a mulher renuncia a sua vida para ser mãe de família. Ela não pode sofrer ou fazer seus filhos sofrer por consequência de atos ilícitos que ela faz. Por isso, uma mulher trai o esposo, os filhos ficam sabendo que a mãe traiu o pai. Olha a situação. O pai trai a mulher, arruma outra amante.
E os filhos ficam sabendo o sofrimento da mãe. Olha a tristeza. Pais, quando vocês casarmos, lembra de uma coisa. O segredo da sua esposa é para você. Fraqueza da sua esposa é seu. Você fez o juramento. Mulher, o problema do seu esposo, a fraqueza é seu. Não é para você falar os pontos fracos do seu esposo para suas amigas. Ele não é esposo de suas amigas. Também não adianta falar a virilidade, fortaleza, romantismo que tem o seu esposo para suas amigas. Isso causa invejas. E ele não é esposo das suas amigas. Irmãos, homens, não participa ninguém. A vida de você e sua mulher. A vida da sua mulher no seu quarto e com as portas fechadas. É você e a sua esposa. Você, a esposa e Deus que está ali. Por isso não deve ter a traição, porque Deus entristece. Que Deus abençoe a igreja. Ore por essa nação. Medite nessa palavra, meus irmãos e minhas irmãs. Esse ano é ano que Deus quer santidade para o homem, para a mulher, para o jovem, crianças e adolescentes, para a igreja, nossos vizinhos, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo e a paz do Senhor Jesus. Amém.